Olá, exploradores da curiosidade. Sejam bem-vindos ao Enigma Científico, o lugar onde ciência, mistérios e descobertas se encontram. Prepare-se para viajar pelo conhecimento, desvendar segredos e aprender coisas que você nunca imaginou. Então, aperte os cintos e vamos começar. O planeta vivo. Você está sobre uma esfera em constante movimento. A cada passo que dá, há milhares de quilômetros de rochas, metais e calor sob seus pés. Mas o que existe lá embaixo? O que realmente há no centro da Terra? Um núcleo de fogo? Um mundo desconhecido? Ou algo que a ciência ainda não conseguiu alcançar? Hoje, vamos descer até o coração do nosso planeta, as camadas da Terra. Para entender o centro, precisamos conhecer suas camadas. A Terra é dividida em 4 partes principais: crosta menos a camada onde vivemos, fina como a casca de uma maçã; manto, uma região densa e quente, com rochas derretidas que se movem lentamente; núcleo externo, líquido e extremamente quente; núcleo interno, uma esfera sólida feita, em grande parte, de ferro e níquel. Curiosidade: a crosta terrestre tem, em média, apenas 35 km de espessura, enquanto o raio total da Terra é de 6.371 km. Ou seja, menos tudo o que conhecemos está em menos de 1% do planeta. O manto, um mar de pedra derretida. Logo abaixo da crosta, encontramos o manto, que se estende por quase 3.000 km, apesar de ser sólido. O calor é tão intenso que as rochas se movem lentamente, como uma massa viscosa. Esses movimentos, menos chamados de correntes de convecção, são os responsáveis por fazer as placas tectônicas se moverem, criando montanhas, terremotos e vulcões. O manto é responsável por 80% do volume da Terra, e sua temperatura pode ultrapassar os 3.000 graus Celsius. O núcleo externo, um oceano de metal líquido, a cerca de 2.900 km de profundidade. Encontramos o núcleo externo, uma camada líquida feita de ferro e níquel em ebulição. É aqui que nasce algo essencial: o campo magnético da Terra. À medida que o ferro líquido se movimenta, ele cria correntes elétricas gigantescas que geram um campo magnético protetor, desviando partículas solares perigosas. Sem ele, a atmosfera seria destruída e a Terra seria um deserto morto, como Marte. Curiosidade: a temperatura no núcleo externo chega a 5.000 graus Celsius, menos tão quente quanto a superfície do Sol. O núcleo interno, o coração de ferro, no centro absoluto, a 6.371 km de profundidade, está o núcleo interno, uma esfera sólida de ferro e níquel que mede cerca de 2.400 km do diâmetro. Apesar do calor extremo, a pressão é tão alta que impede o metal de derreter. Imagine o peso de milhões de atmosferas comprimindo tudo ao redor. É um lugar onde o ferro se comporta como cristal, um verdadeiro sol aprisionado dentro da Terra. Curiosidade: pesquisas recentes mostram que o núcleo interno gira ligeiramente diferente do restante do planeta, menos como se tivesse um ritmo próprio. Como sabemos tudo isso? Mas espere, se o ser humano nunca chegou nem a 13 km do profundidade, como sabemos o que existe lá embaixo? A resposta está nas ondas sísmicas. Quando um terremoto acontece, ele envia ondas que atravessam o planeta. Ao estudar como essas ondas se movem e se refletem, os cientistas conseguem ver o interior da Terra menos como um ultrassom do planeta. Curiosidade: a escavação mais profunda já feita, menos o poço superprofundo da Rússia, menos alcançou apenas 12,2 km e levou 20 anos. A temperatura lá era tão alta que os equipamentos derretiam. Teorias, mistérios e ficção. O interior da Terra sempre despertou mistério. Antigas lendas falavam de mundos subterrâneos e civilizações ocultas, e a ficção científica imortalizou a ideia em obras como Viagem ao Centro da Terra, do Jules Verne, onde aventureiros exploram cavernas cheias de criaturas pré-históricas. Mas e se o centro da Terra escondesse algo que ainda não compreendemos? Algo que gera o campo magnético, regula os vulcões e talvez mantenha a vida possível? O centro da Terra é um lugar que jamais veremos menos, mas que sentimos a cada instante. É dele que vem o calor, a energia e até a proteção magnética que nos permite existir. Vivemos sobre um planeta vivo, pulsante e talvez consciente do próprio movimento. E quem sabe um dia, quando a tecnologia permitir, possamos finalmente descer e ouvir o som do coração da Terra batendo.